Abra comigo a sua Bíblia em Isaías 28, versículo 16. Isaías 28, 16. Quando Deus fala sobre a pedra, e Jesus sendo a pedra de esquina, ele fala sobre todo o rudimento necessário para estabelecer para ele um povo, toda a firmeza necessária para que seja estabelecido um povo, uma nação. Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, única, que já está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse, não se desespere, não fique ansioso nem desesperado. Podemos assentar. A segurança, ela traz tranquilidade para nós. Então, quando o Senhor diz assim, que quem crer em Jesus, que é a pedra, pode estar tranquilo e sossegado, porque tudo vai dar certo. A pedra de esquina era uma pedra rara, porque ela tinha que ter um ângulo perfeito. Ela tinha que encaixar-se com os dois lados, tanto deste quanto deste lado. Por isso ela era chamada pedra de esquina, muito rara. Quando alguém estava para construir os muros ou construir algo que precisaria de pedra, quando se achava uma pedra de esquina, ela era muito rara, porque ela dava o ângulo correto das duas paredes. Então ela dava firmeza e fundamentava tanto um lado quanto o outro. E assim é Jesus. Jesus é a nossa pedra de esquina. É Ele quem nos ligou a Deus, é Ele quem nos advoga, é Ele quem faz os dois lados. Sem Ele, nada podemos fazer. E a palavra do Senhor diz que essa pedra, ela foi provada. O amor de Cristo, a submissão ao Pai, a determinação, a ousadia, a obediência, a escolha em obedecer. Essa pedra foi esculpida na medida certa. Ela é única e preciosa e ela fundamenta todos aqueles que nele crê. Quando nós falamos de fundamento, nós não falamos de conceitos humanos, de preceitos humanos, de ideologia humana. Quando nós falamos de fundamento, nós falamos de Cristo. Nós falamos da nossa base. Cada um tem o seu jeito, a sua maneira, mas todos nós temos só um fundamento, que é Cristo. Sem Ele eu não posso fazer nada, e sem Ele você não pode fazer nada. Em Êxodo 20, quando o Senhor estava por dar as leis e os mandamentos para Israel, Deus manda Moisés subir no Monte Sinai. Eles chegam depois de 3 meses na terra de Canaã, no Monte Sinai. Depois de 3 meses de peregrinação, o Senhor manda Moisés subir o monte. E ali o Senhor, com o dedo dele, escreve as tábuas das leis, os 10 mandamentos, bem conhecidos por mim e por você. Depois dos 10 mandamentos, houve-se uma nova escrita, porque Moisés quebra a tábua diante da idolatria do povo pelo bezerro. E então depois reescreve Deus com o seu dedo as leis, e também Deus começa a passar para Moisés também escrito todos os outros mandamentos concernentes e derivados dos 10 mandamentos, para que o povo soubesse a vontade de Deus. Aquela pedra era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra de Deus é o verbo. E Deus dá uma ordem para Moisés. Eu quero que você vá lá comigo. Vamos ver. Deuteronômio 27, vamos lá. Deuteronômio 27. O Senhor diz algo para Moisés, dizendo, eu quero que você reescreva as leis. Só que agora não será o meu dedo que vai escrevê-lo, mas ela vai ser entalhada em pedras e vai ser feita pelo ser humano.
A primeira escrita foi o dedo de Deus. A segunda foi entalhada pelo ser humano. Jesus é o Verbo e Jesus trouxe toda a vontade de Deus. Mas a segunda escrita tem que ser eu e você. Jesus trouxe a vontade de Deus para os que são humilhados, para os que são abandonados, para os que são desprezados, menorizados, para os que passam por tribulação e dificuldade. Só que o segundo entalhe é meu e seu. A Bíblia diz em Deuteronômio 27:1, e deram ordem a Moisés e aos anciãos, ao povo de Israel, dizendo: guardai-vos todos esses mandamentos que vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor, teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as caiarás, e havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te falou o Senhor teu Deus de teus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis essas pedras que hoje vos ordeno no Monte Ebal, e cairás, e ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alcançarás instrumento de ferro sobre elas. De pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Bom, a palavra primeira que recebeu dos mandamentos, ela tinha que ser reescrita. A primeira escrita dos 10 mandamentos foi pelo dedo de Deus. Moisés não tocou, não colocou a mão. A segunda escrita, quando eles atravessassem o Jordão e entrassem na terra prometida, seria o ser humano, o homem. Eu quero começar a falar essa mensagem, essa palavra, que eu e você somos aqueles que temos que reescrever os mandamentos por meio da nossa vida. Nós entramos na promessa, nós entramos na graça, nós entramos no poderio, na soberania de Cristo, e eu e você temos que reescrever os mandamentos. Jesus foi a pedra angular e a pedra de esquina que veio e trouxe escrito pela mão de Deus as escritas e a vontade de Deus. Eu e você, como seres humanos, temos que reescrever os mandamentos por meio da nossa vida. Eu queria perguntar a você, inicialmente, se você tem cumprindo a ordem de Deus, que é reescrever os mandamentos. Como que você tem escrito a sua história diante da humilhação? Como que você tem escrito a sua história diante da tribulação, diante da aflição, diante de contextos, de desafios, de angústias e de dificuldades? Como você tem reescrito os mandamentos? Josué capítulo 8, vá lá comigo. Quando Josué já fica um pouco mais tranquilo, depois da batalha de Ai, no capítulo 30, ele obedece o mandamento. Vai levantar o altar e vai reescrever o mandamento e a palavra. Pastora, por que Deus manda? A pedra sempre foi muito presente na vida dos cristãos. Quando Josué passa o Jordão, Deus manda ele levantar 12 pedras no meio do Jordão, Josué 8:30, e 12 pedras nos ombros de cada um dos representantes das tribos, para ficar como memorial fora do meio do Jordão. Quando vossos filhos os perguntarem o que são esses montões de pedras, vocês dirão: Deus nos fez passar o Jordão a seco. Por que Deus escolhe a pedra para falar sobre palavra, para falar sobre verbo, para falar sobre rudimento e sobre mandamento? Porque muitas pessoas têm escrito os mandamentos na areia, outros em papéis, outros simplesmente não têm escrito, só fica em blá blá blá. Aquilo que nós escrevemos na pedra é para sempre. Agora, a questão que eu e você precisamos entender
é que a escrita feita pelo dedo de Deus deve ser reproduzida. Um dia Deus trouxe, humanamente falando, toda a vontade dele expressa. E ele nos manda, a partir do momento em que você entrar na promessa, entrar no sangue, entrar na graça, você tem que reescrever diante de um altar, por meio da vida. A minha vida traz a escrita que obedece à segunda parte do verbo. A Bíblia diz em Josué 8,30, nós só estamos na introdução da mensagem para você entender sobre a pedra, sobre a escrita. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro. E ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. Olha para o teu irmão, vê se tem uma cópia do verbo. O quanto eu e você somos parecidos com o verbo. Eu tenho que ser uma cópia do verbo. O dedo de Deus escreveu a primeira escrita na terra, trazendo-nos a pedra de esquina preciosa, angular. E eu sou a reescrita do Espírito Santo de Deus, como o próprio apóstolo Paulo diz. Eu e você temos que ser a cópia exata. Não somos a original, mas somos a cópia exata, preservando cada hífen, cada vírgula, cada parágrafo, cada situação adequadamente. Este é o propósito e o alvo. Temos que ser a cópia exata do verbo, da pedra de esquina provada, pedra preciosa, pedra única e angular. E aquele que nela crê não vai se confundir. O que traz as confusões no meio dos cristãos, falta de fé, incredulidade, fragilidade, é toda essa vivência xerocada. Existe muito crente que é xerox, mas ele não é um xerox de Cristo. Se fosse, ainda bem que dava para passar. Ele é um xerox do pastor, ele é um xerox do irmão, ele é um xerox do pai, ele é um xerox da mãe, ele é um xerox da sociedade, de tudo aquilo que a sociedade está inserindo nele. Nós não somos um xerox. Não dá para fazer essa duplicidade, esse monte de cópia xerocada. Nós somos únicos. E o Espírito Santo vem escrevendo em nós aquilo que deve acontecer, aquilo que é idêntico ao Senhor Jesus. Uma cópia original. Quantas cópias de Cristo você tem encontrado? E é por isso tanta confusão, e é por isso tanto problema, e é por isso tanta aparência, tanto egoísmo, tanta arrogância, e é por isso tanta decadência no meio dos cristãos. Qual é a distância que você está de ser uma cópia original? Será que é a nossa aparência? Será que é as nossas performances, as nossas manias e maneiras de crentes? Não. O que nos faz uma cópia original de Cristo? O Evangelho relata o que é ser uma cópia original dessa pedra, da escrita em pedra. Não é tribulação que arranca o Evangelho. Não. A tribulação vem, mas está escrito na pedra do Evangelho que existe em nós. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, creia também em mim. Vem a arrogância e a soberba. E está escrito dentro de você, porque Deus se agrada dos humildes, mas os soberbos Ele conhece de longe. Vem as tentações para a imaturidade, a infantilidade. Está escrito em seu coração. Aquele que é maduro, aquele que é adulto, sabe discernir o bem e o mal.
A palavra escrita nos nossos corações, ela combate diretamente aquilo que vem contra nós. O porquê alguns têm sido moldados pela circunstância. O porquê alguns têm sido moldados pela situação. Não é adúltero até que não seja tentado. Foi tentado, se torna adúltero. Não é arrogante até que não venha tentação. Chegou a tentação, se torna arrogante. Não é amargurado até que não seja tentado a isso. Depois que é tentado, se torna amargurado. Ele começa a ser formado segundo a espécie daquilo que o cerca, o circunda. Mas quando em nós existe a gravação nas pedras, nas tábuas de carne do nosso coração, isso não sai. Ao contrário, conforme a tentação nos tornamos mais fortes, mais fundamentados, mais crentes, mais confiantes em Deus. Faça uma cópia. Assim que entrares na promessa, faça uma cópia idêntica dos mandamentos. Mas já não havia os mandamentos? Havia, mas a cópia tinha que ser feita. Jesus está sentado à direita de Deus, mas as cópias dele têm que estar na terra. Eu e você temos que ser cópias originais de Cristo. Temos que falar como ele, temos que pensar como ele, temos que agir como ele. As nossas mãos têm que fazer o que ele quer que façamos. Onde caminhamos tem que ser onde e como ele quer que nós caminhemos. É assim que nós temos que ser. Temos trazido sobre nós um peso e um jugo de uma metodologia cristã atual falida, de aparência humana. Pessoas que são xerox de outras pessoas. Pessoas que copiam outras pessoas. Eu sou crente porque eu aprendi a levantar a mão, eu aprendi a cantar, eu aprendi a rezar a oração, eu aprendi a ler a Bíblia e eu aprendi algumas coisinhas. Não. Eu sou cristão porque eu sou uma cópia exata de Cristo. Eu penso como ele, eu falo como ele, eu quero sentir como ele e eu busco diariamente ser como ele. Eu quero restaurar a imagem dele na minha vida, assim como foi proposto pela morte dele, para que nós fôssemos cópias originais de Cristo. O verbo. Josué fez. Ele fez a cópia exata. Deu muito trabalho, pastora. Qual o problema? Qual o problema? É problema termos trabalho para nos refazermos? Quando você olha para um hábito seu, e hábito tem que ser eliminado. Quando você olha para um costume, quando você olha para um segmento seu emocional, para que você olhe para uma característica sua, dá trabalho, dá trabalho. Mas sem esse trabalho ninguém vai entrar no reino dos céus. A Bíblia diz assim, no 32, também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo. Depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Eu posso ler as palavras de Jesus em você? De todas as palavras, nenhuma faltou. Será que eu e você somos uma escrita original? Tudo bem que ele mandou perdoar 70 vezes 7, mas eu sou ser humano. Escrita falsificada. Ai daquele que tirar, que transformar, que mudar e ensinar aos outros. Você entende que eu e você somos escritas abertas, livros abertos, dos quais ensinamos às outras pessoas como viver? Que doutrina na sua vida é burlada, é mudada, é falsificada? Quais são as doutrinas que temos sido fiéis?
Você pode ler, é fiel ao texto original. Não, está escrito no rodapé. Isso aqui é mudado conforme a necessidade. É assim que somos a escrita. Quando está confortável para nós, quando tudo está bem para nós, nós conseguimos cumprir as doutrinas que não nos custam nada. Mas quando nos custa algo, nós simplesmente queremos burlar a lei, transformá-la em algo que nós damos conta, em algo que nós conseguimos. Eu vou ser julgada e você por essa palavra, sem falsificação. É o verbo de Deus, é a palavra escrita, genuína, saída do trono de Deus. Quantas pessoas preguiçosas têm aprendido a palavra de pessoas irresponsáveis? Eu e você vamos passar por um julgamento. E nesse julgamento nós vamos ser julgados por este livro, pelo verbo. E não vai ter meu jeito, o seu jeito, o que eu entendi, o que você entendeu. Mas eu entendi assim, bem confortante, bem propício para alguns de nós. Mas, Senhor, eu não dou conta. Pede a Deus que te ajude, então Ele vai ajudar você a ser uma escrita, uma cópia original, onde as pessoas podem ler você e elas encontrarão doutrina, peso, gravidade, seriedade, salvação, compromisso, graça, fidelidade e fé. As pessoas vão ler você e você será parte da escritura, escancarada, aberta. E essa escrita não estará escrito numa folha de papel, não, mas em pedra. Eu quero que você vá comigo em Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. Nove, 32. Amém? Todos acharam? Todos acharam? Romanos 9, 32. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Quem Paulo estava falando? Quem é essa pedra de tropeço? Quem é essa pedra de tropeço? Quem é essa pedra de tropeço? Diga o nome dele. Jesus foi a pedra de tropeço para Israel. Por quê? Porque Israel não queria Jesus como ele era. Israel queria um rei governador conforme os parâmetros, a idealização e a necessidade deles. Então Jesus foi a pedra de tropeço de Israel. Em algumas igrejas, Jesus é a pedra de tropeço. Ainda. Por quê? Para algumas pessoas, Jesus é uma pedra de tropeço. A religião é uma pedra bem-vinda. Os dogmas, os costumes, a liturgia, as amizades, a comunhão que existe dentro da igreja. Os amigos que se fazem, as panelas, as bacias, as refratárias, enfim. Mas, para muitos, Jesus é uma pedra de tropeço. Para muitos, tudo aquilo que Jesus diz é muito agressivo, é muito pesado, é muito forte, é muito desumano. Existem pessoas que não conseguem entender e abandonar o seu jeito e a sua maneira e aceitar Jesus como verdade absoluta e regra universal para o ser humano. A rocha escrita, a pedra escrita. A questão que eu e você temos que entender, que Jesus, ou para mim é a pedra de esquina, ou será a pedra de tropeço. Jesus dizia coisas muito interessantes, como por exemplo, que nem todo mundo dá para ser crente. Muita gente quer ser crente. Antigamente existia uma perseguição acirrada sobre os crentes.
Hoje está na moda ser crente, está na moda ir para a igreja, está na moda. Está na moda. É uma beleza. Tudo na moda. Por quê? Porque não se ensina a pagar o preço. Existem muitas pessoas que não dão conta de ser crente. Ela vive tropeçando nos pés. Ela vive esbarrando. Uma hora ela tenta, outra hora ela cai, outra hora ela tenta, outra hora ela cai, outra hora ela tenta, cai e assim por diante. Por quê? Porque ela não entende que rocha, pedra, é rudimento, é severidade. E ela vai tropeçar onde? Justamente. Jesus disse, se alguém vai edificar uma torre, senta antes para analisar os gastos, os custos, o tempo. Para que depois não pare a construção na metade e fique nem torre, nem casa. O que será que é isso aí? Será que é uma torre? Não, acho que é uma casa. Não, acho que é um celeiro. Não, acho que é um barracão. O que será? Será que isso aí é um crente? Não. O que será isso? Será um projétil de crente? O que será que é isso aí? Isso aí é um crente? Não é crente? É cristão? É evangélico? É gospel? Quem será esse trem aí? Ele canta igual crente, ele vai na igreja igual crente e age como não é crente. Quando ele é abençoado e está tudo bem na vida dele, ele canta e alegra igual crente. Mas quando está ruim, ele age pior que ímpio. O que será isso? Eu não sei. Não sei o que é isso. Quando ele é pobre, ele é devoto, ele é crente, ele ora, ele busca. Ele prosperou, ele desvirou crente, não é mais crente. Vem na igreja quando quer, ora quando quer e faz tudo quando quer. Onde está escrita em pedra, que não apaga, que vem água, vem fogo, vem vida, vem tudo e não apaga. Foi escrito, foi reescrito. Você é a pedra aqui na terra. Como Pedro diz, nós falamos hoje de manhã, como pedras espirituais, nós somos substitutos dele aqui na terra. Somos a reescrita. Ele veio e trouxe a escrita original. E o Espírito escreve em nós novamente a reescrita. O que dá para ler em você? Dá para ler amar o teu próximo como a ti mesmo? Ou o egoísmo impera? Dá para ler em você sobre o perdão? Dá para ler em você sobre comunhão? Dá para ler em você? O que dá para ler em você? O que está escrito em você? O que está escrito em nós? Aí ele diz assim, como está escrito? Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nela não será confundido. Ele copia a última parte de Isaías 28, inicialmente, quando nós lemos 16. Uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Você lembra em João, quando Jesus começa a falar mais profundo sobre a comunhão com ele? Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então muitos dos seus discípulos foram embora, e ele olha para os seus e diz, vocês querem ir também? Não, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Para muitos, Jesus era um escândalo. Era um escândalo. Tropeçaram no Evangelho, tropeçaram naquilo que Jesus dizia. Estudo. Porque as pessoas, elas vêm para Deus e vêm para Jesus já pré-estabelecidas. Eu quero ser abençoado, eu quero que a minha família seja salvo, eu quero ser feliz, eu quero prosperar, eu quero. E aí, quando as coisas não acontecem, segundo foi planejado, porque eu achei, porque fulano me escandalizou, porque Beltrano me escandalizou, porque fulano não me amou, porque a igreja não me recebeu bem, porque isso, porque aquilo, porque eu achei que indo para a igreja, porque eu achei que... Quantas pessoas têm se escandalizado? Mas, meu Deus, eu sou fiel, eu trabalho na obra. Como é que pode isso acontecer comigo? Você está na terra e você lida com o ser humano. A partir do momento que você lida com o ser humano, pode esperar qualquer coisa. Fica escandalizado, porque, mas eu estou em Cristo, porque eu fui batizado, porque eu tenho dom, porque eu sirvo a Deus, porque eu não plantei. Não plantou, mas alguém plantou e você colheu. Estava junto no balaio e colheu junto. Quantas pessoas têm se escandalizado?
Quantas pessoas pré-estabelecidas, pré-determinadas, elas programam uma agenda e acham que Deus tem que agir e trabalhar dentro daquela agenda estabelecida. Quantas pessoas que têm tropeçado no Evangelho? Eu não consigo. Porque tem gente mais fraca do que o outro? Tem gente mais pecador do que o outro. Sabia? Tem gente que gosta mais do pecado do que os outros. Tem gente que não quer saber do pecado. Não gosta do pecado. Quer Jesus. Quer amar a Deus. Quer ser fiel. Quer acertar. Quer fazer diferente. Porque já experimentou o pecado, a desgraça do mundo, a desgraça do pecado. Já esteve longe de Deus. Hoje ele quer a graça. Hoje ele quer a presença. Hoje ele quer ir para o céu. Hoje ele quer caminhar à direita. Ele não quer palavras que dizem que ele vai para o céu. Ele quer o testemunho do Espírito Santo dentro dele. Você é uma cópia original de Cristo. Então ele sabe que ele tem uma aliança com Deus. É isso que é interessante. Não adianta eu dizer para você, você vai para o céu. Não adianta você buscar testemunhos de pessoas que dizem, você vai para o céu. O Espírito Santo que diz para você, você vai para o céu. E Ele não vê a hora de te receber, de te abraçar. Ele está ali preparado para servir você. Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o Cordeiro de Deus que está sentado à direita do Pai, que está preparado para te receber. Ele está te esperando. Esperando as cópias originais. Aqueles que são livros abertos de doutrina, livros abertos do Evangelho. Livros que dizem, eu não peco porque eu não estou no maligno, eu estou em Cristo. Eu resisto Satanás, eu amo a Deus. Eu digo sempre para você, eu vou dizer de novo, vai existir muitas pessoas que vão envergonhar a mim e você lá diante dele. Pessoas que são separadas para isso. Eu e você vamos chegar com a nossa história e todo com o nosso blá 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 e toda a nossa impotencialidade, toda a nossa... Mas Jesus, olha que pai eu tive, que mãe eu tive. Olha o que podia, lógico que eu escondi talento, porque eu tive traumas, eu era tímido. O Senhor Jesus dizer aqui, olha a vida desse. Jesus, se eu escondi um, ele escondeu 5. Não escondeu nenhum. Por quê? Porque ele escolheu. Você sabe uma das bênçãos gloriosas da cruz? Escolher. Eu posso escolher servir a Deus. Você pode escolher servir a Deus. Nós podemos escolher e dizermos, eu vou fazer certo, eu vou crescer, eu vou ter o caráter de uma pedra firme, estabelecido. Eu vou ter uma vida como de pedra, uma rocha fundamentada. Não vai vir água, fogo, tribulação ou vento que vai me mover do Evangelho, que vai me mover de Cristo, que vai me mover da palavra. Hoje você vê o povo indo, como nuvem sem água, de um lado para o outro. Tudo bem? Está alegre. Tudo mal? Está triste. Tudo bem? Está crente. Não está tudo bem? Está descrente. Bendiz quando está tudo bom, maldiçoa. Quero que você vá comigo agora em Mateus 16, 18. Jesus diz uma coisa muito interessante sobre a igreja estar fundamentada na pedra. O alicerce da igreja é Cristo. E aí as portas do inferno não podem ser contra a igreja. A igreja do Senhor Jesus não é endereço e nem instituição eclesiástica. A igreja do Senhor Jesus são as ovelhas dele, retirada de todo o aprisco. Cada aprisco tem uma porcentagem de ovelha do Senhor Jesus. Cada aprisco. Essa é a igreja. Quando fala de igreja, não se fala de instituição eclesiástica, não. Se fala daqueles que pertencem a ele. Daqueles que são uma cópia original dele. Então Jesus tem parte, de cada rebanho ele tem parte as suas ovelhas. Parte ovelha, parte bode, parte trigo, parte joio. Isso está escrito em diversas parábolas. Então a igreja do Senhor Jesus é parte de cada aprisco, uma porcentagem de cada aprisco.
daqueles que amam a Cristo, daqueles que querem a Deus, daqueles que precisam estar e se dedicar a Deus, daqueles que o amam. A Bíblia diz assim em Mateus 6,18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos lá. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o muro contra a tempestade. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu sou o cordeiro mudo diante daqueles que vão me tosquear, diante daqueles que vão me sacrificar. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou a pedra de esquina, de angular. Eu sou a pedra de tropeço, a rocha que escandaliza. Eu sou a pedra que fundamenta ou que esmaga. Eu sou. Eu sou. Eu não quero ser esmagado por ele. E eu acredito que você não. Ele diz assim, em 16:18, pois também eu te digo. Eu quero só perguntar a você, a sua fé é como uma rocha? Uma pedra escrita? Eu crerei e não temerei. Eu vou continuar, ele está comigo. Ali está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ali está escrito também, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. E ali está escrito também, não escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. E ali está escrito. Jesus diz assim, e eu te digo, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando fala-se sobre portas, se fala uma linguagem milícia, belicosa, uma linguagem de batalha. Quando dois exércitos guerreavam e sitiavam uma cidade, no caso de Jericó, por exemplo, e então os soldados que vinham derrubavam os portais, as portas, a cidade estava ganha, tinha sido entregue. Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas por que os adultérios continuam a acontecer dentro da igreja? Por que as cobiças? Por que a murmuração? Por que a maledicência? Por que a inveja? Por que a cobiça? Por que a mornidão? Por que a frieza? Por que o dinheiro tem se estabelecido acima de Cristo? Por quê? Espera aí. Esta não é a igreja do Senhor Jesus. A igreja que tem cedido à cobiça da carne, ao pecado, ao amor ao dinheiro, a mamon, a igreja que tem cedido às modernidades, que tem abandonado a família por causa de celular, não é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é aquela que o pai e a mãe, quando o filho fala, ô mãe, ô pai, o que foi, meu filho? Não é aquela que diz, menino, peraí, estou digitando um negócio aqui. Essa não é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é aquela que cultiva a família. A igreja do Senhor Jesus é aquela que o marido e a mulher desligam a televisão para bater um papo. A igreja do Senhor Jesus é aquela que existe comunhão, existe perdão, fala-se sobre problema, perdoa-se falhas, perdoa-se faltas. A igreja verdadeira do Senhor Jesus é ainda aquela que a filha tem proximidade com os pais proximidade com os filhos. Essa é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é aquela que o cônjuge olha para a prostituição, para a tentação e diz, não, isso não é para mim. A igreja do Senhor Jesus é aquela onde o homem ou a mulher é tentado, sei lá, nos computadores da vida, e ele desliga e fala, não, isso não é para mim, já terminei meu trabalho, acabou. Essa é a igreja do Senhor Jesus. E o resto, pastora? Você já diz, é o resto. É o joio, é os bode. Essa é a igreja do Senhor Jesus. É cópia original da escrita, primária. É aquela que não tem tentação, não tem cobiça, não tem avareza, não tem maledicência. Ele tem uma vida para fazer dar certo.
Sabe quando você prova que você é inteligente? É porque você sabe tudo sobre computador, sobre matemática, sobre física. Que você tem uma agilidade rápida para entender as coisas. Sabe quando você é inteligente? Quando você foge da aparência do mal. Você é inteligente. Do contrário, meu irmão, a Bíblia diz em Jeremias, vocês são ignorantes e tolos. Inteligente é aquele que foge da aparência. Não precisa nem ser o mal. Não precisa nem ter rabo e chifre. Não precisa ser nem escuro, não. É só aparência, já dá no pé. Isso em todos os sentidos. Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem, mas as portas do inferno têm prevalecido, sim, contra a igreja eclesiástica. Tem. As pessoas são fofoqueiras dentro da igreja, são invejosas dentro da igreja, são más, são cobiçosas, são avarentas, são frágeis, são fracas, são débeis, e eu não falo de novo convertido. Eu falo de gente que já está até pendurando a botina, já está quase partindo. Por quê? Porque tem um demônio no inferno, tem um Beelzebul que é poderoso, que foi enviado para essa dispensação. Não. Porque tem uma miríade, uma hoste espiritual da maldade, uma profecia sobre um demônio que viria e encantaria. Não. PECADO. Sempre foi pecado. Deleite, prazer. Sempre foi. Sempre foi. Nunca o inferno teve tanto oásis e tantas férias como agora. Nunca. Por quê? Porque o próprio ser humano, ele mesmo se embaraça. Ninguém quer saber de pedra. Ninguém quer saber de rocha. Ah, não tem uma espuminha? Não tem um travesseiro de pena de ganso? Coitado do ganso, tem que morrer. Não tem um tapete vermelho? Não tem. Tem pedra. Tem rocha. Tem firmeza de caráter. Tem firmeza de cristianismo. Eu vou dizer uma coisa que faz tempo que eu não digo, mas eu tenho que dizer. Eu quero dizer uma coisa para você. Ser inteligente também é você estar na igreja e estar em Cristo. Eu tenho dó. Você também não tem? Pensa comigo. Ó. Foi diácono, foi pastor, foi pastora, foi cantador, foi tocador, foi intercessor. Tudo quanto é tipo de ouro dentro da igreja. Podia estar lá no mundo, bebendo, bagunçando, dançando os bailes da vida, que tanto gostava. Mas ficou dentro da igreja, enfiado dentro da igreja. Tendo que todo dia respirar fundo e falar, oh meu Deus, tem que manter a forma, manter a linha. Oh Senhor, me ajuda. Para mostrar para os outros. Perca de tempo, hein? Se vai para o inferno com gosto. Mas peca muito. É ou não é? É casado com a irmãzinha, é crente, ele finge que é crente. Não. Ó, irmãzinha, eu quero pecar. Já para ir para o inferno, eu quero ir para o inferno. Agora, irmãos, quem que nós estamos enganando? Pastores que pregam a palavra para o povo e dá pirueta e tem força de encantamento e vive uma vida promíscua. Eu não consigo entender essa mentiraiada, essa falsidade. Líderes que forjam e fingem um comportamento íntegro. Mas o que ele queria mesmo é cair na gandaia. O que ele queria era pegar. Ai, se eu pegasse essa irmãzinha. Ai, essa irmã. Não, então vai pro mundo e pega todo mundo. Pra que isso aí? Peraí, as coisas elas são muito simples. Não tem complicação na vida. Eu vejo a vida de uma forma tão simples, que não existe nenhuma metralhadora, nenhum revólver. Não existe nenhuma, vamos falar em linguagem, nenhuma lança, nenhuma espada dizendo, vai, se você não for, vou te furar a costela, a quinta costela que morre rápido aqui, ó. Vai, não, nada disso. Por isso que fica nesse engaste. Um dia é crente, outro dia não é crente, um dia é crente, outro dia não é crente, um dia é crente, outro dia não é crente. Não. Alguém está te forçando a servir a Deus? Ninguém. Isso é uma questão que nós temos de escolha. Eu escolho amá-lo e escolho ser uma cópia. Você escolhe amá-lo, escolhe ser uma cópia original.
Mas aí você já viu aqueles cadernos de criança relaxada? Tem aquele monte de orelha assim, ó. Tá sujo de leite, de pão, e você não entende aqueles garranchos. Tem vida de crente que é assim. Se eu pegar, você suja a mão. Pra quê? Temos que ser uma cópia escrita, original dele. Reescreva. Entrou na promessa, reescreva. Eu entrei na promessa, na graça, na salvação. Ele me prometeu salvar a minha alma do inferno, de Satanás. Então eu reescrevo a palavra, a doutrina. E Cristo é o verbo de Deus. E eu e você temos que ser uma reescrita original dele. Diga glória a Deus. Mateus 21, 42, você está sentado? A pedra ou base ou destrói. Pastora, eu não estou gostando desse sermão. Me sentindo mal. Então, o texto do apóstolo Paulo aos Coríntios diz que eu e você temos que dar graças a Deus como somos corrigidos por Ele. Porque somos corrigidos por Ele para não sermos condenados com o mundo. Então Ele nos julga e nos corrige, a texto da ceia. O pastor lê toda a ceia. Para que não sejamos condenados com o mundo. Ele está me corrigindo e te corrigindo para que nós não sejamos condenados com o mundo. Mateus 21, 42. Diz-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Não, essa não serve. Por quê? Porque existem outras falsificadas. Existe evangelho falsificado, Espírito Santo falsificado. Claro que você está entendendo o que eu estou dizendo. Jesus falsificado. Eu não quero essa pedra. É muito séria, muito grave, muito pesada. Não, tem evangelho para todo gosto, igreja para todo gosto, menos para o gosto de Deus. O gosto de Deus é só um, hein? Quando está aqui na terra, você tem igreja para todo gosto. Igreja morna, igreja fria, igreja que faz você se sentir bem. Igreja que não fala nada com nada, igreja que mexe com o seu emocional e te põe lá em cima. Tem para todo gosto. Agora, para o gosto de Deus, é essa daqui. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhosa aos nossos olhos. Jesus é maravilhoso. A rudez dele é maravilhosa. A doutrina dele, grave e pesada, é maravilhosa. Qual Jesus que você quer? Quero Jesus bonzinho. Mas Jesus sempre foi bom. Ele só não é bonzinho. Ele é bom quando te repreende, ele é bom quando te exorta, ele é bom quando põe juízo na sua e na minha cabeça. Ele é bom em todo tempo. Ele é bom quando diz que nós não estamos agradando a ele. Ele é bom quando ele fala dos nossos pecados, dos nossos erros e das nossas falhas. Ele é bom quando ele quer nos consertar, ele é bom. Ele é maravilhoso. Aí diz assim: portanto, eu vos digo, 43, que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Ser povo de Deus constitui, e não em falar em línguas estranhas, e não participar de uma instituição evangélica, mas dar frutos. Fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansedão, temperança, domínio próprio. Frutos. Aí ele diz assim: e quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á. Cai sobre ela, bum! Você caiu sobre essa pedra? Não, nem eu fui colocada sobre ela. Eu já vi crente que veio à igreja. Estava lá no mundo, falido, destruído. Aí veio para a igreja. Aí foi apresentado a Cristo. A vida melhorou, ficou bonzinha, a vida boazinha, Jesus é maravilhoso, a igreja é maravilhosa. Viveu. Aí ele foi abençoado, enquanto ele estava abençoado, recebendo tudo aquilo de bom, família restaurada, aquele monte de coisa. Ele falou: oh, meu Deus, isso aqui é bom mesmo, é coisa boa, é coisa boa. Quando ele começa a olhar, e ele começa a ser apertado, limpo, para ser reescrito, não, isso aqui não é para mim não. Não, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito... Não, não quero isso não. Não quero isso não. Sabe o que ele faz? Volta para o mundo, ele fica despedaçado. Ele volta para o mundo, mas ele nunca mais tem um lugar. Ele está no mundo, mas não é do mundo. Ele fala: meu Deus, fica despedaçado.
não acha assim em lugar nenhum, não se encontra em lugar nenhum. Aí ele fica, não, eu vou para a igreja, mas para a igreja eu já passei o estágio de ser abençoado, né? Agora eu vou ter que ser reescrito, eu vou ter que ser cópia original. Mas não dou conta. E aí ele vai não sei aonde, não vai em lugar nenhum. Ele fica desintegrado. Não tem identidade, não tem nada. Você já viu? Eu já vi muitas pessoas assim. Por quê? Porque caiu. Eu não caí, eu fui posta. Você não caiu, você foi posto sobre a pedra. Você foi edificado sobre ela. E assim crescendo como coluna e templo para o Deus vivo. Aí ele diz assim: e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Pedra quando cai, bum, reduzido ao pó. Jesus é a nossa base. E eu não quero que essa pedra caia sobre mim. E eu não quero que essa pedra caia sobre você. Eu não quero que no dia do juízo eu e você estejamos lá e ouvirmos o Senhor dizer: existiam coisas que eu queria te dizer, mas você não tinha condições de ouvir. E então você não pôde ouvi-las porque não estava interessado. Eu e você não queremos ser esmagados por essa pedra. Nós queremos ser sustentados por ela. Nós queremos que ela seja a base da nossa vida. Bom, vamos lá. Eu quero que você veja Efésios 2:20. Eu e você, edificados. Efésios 2, capítulo 20. Em Jesus. Em Jesus. Efésios 2:20. Amém? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Eu e você. Por esta pedra de esquina, somos edificados templo do Espírito Santo. Por isso não bebemos qualquer coisa, por isso não falamos qualquer coisa, por isso não sentimos qualquer coisa, por isso não planejamos qualquer coisa. Tudo que está dentro de nós é muito bem caracterizado, muito bem determinado e aprovado pela Escritura. Cópias originais. Queria que você olhasse para você. Nós que estamos debaixo do fundamento dos apóstolos e dos profetas, reconhecendo Jesus como a pedra de esquina, suficiente para nos dar estrutura e fundamentação para ser firmes no Evangelho. Somos firmes no Evangelho? Não existe nada mais sério, mais grave, mais pesado na terra do que o Evangelho. É pedra. Jesus não foi equiparado a uma pluma, um paetê, a um tapete vermelho, um travesseiro confortável. Não. Jesus foi comparado a uma pedra de esquina, que dá para sustentabilidade de ambos os lados. Será que eu e você somos pedras? Somos firmes? Somos fortes? Sabemos dizer não? Sabemos nos guardar, nos protegermos? Sabemos que somos eleitos para isso. Qual é o seu pecado? Porque ele é maior que a sua fé. Porque ele é maior que o seu cristianismo. Qual é o seu pecado? Porque ele é maior que o teu desejo de salvação, de ter comunhão. A palavra do Senhor diz em Zacarias. O Senhor diz assim, no capítulo 3, e eu vou esculpir essa pedra. Deus esculpiu essa pedra, fazendo que dela jorrasse sangue, fazendo que nela tivesse marcas. Deus quer esculpir você.
Deus quer esculpir você. E para onde ele vai olhar? Para a pedra original. E ele vai esculpir você olhando para Jesus. E ele vai esculpir a mim olhando para Jesus. Eu e você temos que ser semelhantes a Cristo. Isto é evangelho. O resto é balela de pastor. O verdadeiro evangelho é você restaurar a imagem de Cristo na sua vida. O resto é balela de ser humano. E não vai dar para você cobrar lá no juízo, porque ele também vai estar no inferno, então não tem jeito. Hã? Eu não preciso de mais nada. Você não precisa de mais nada. Eu não preciso que ninguém me esclareça qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu seja uma cópia original, reescrita, do Senhor Jesus. Ele é o verbo. E eu preciso ter esse verbo na minha vida. As doutrinas, os mandamentos, a vontade, a obediência, a submissão, a renúncia. Aquele que era Deus e renunciou e tomou forma humana. É isso que eu preciso aprender. E que você e que nós precisamos aprender. Em um tempo onde alguns têm se diluído no meio das probabilidades. Não tem como ser meio crente. Não tem como ser mais ou menos santo. Não tem como ser quase convertido. Não tem como. Ou eu sou ou eu não sou. Ou você é ou você não é. Pastora, mas isso é muito pesado, isso é muito sério. Isso é a rocha. E é por isso que Jesus diz, eu sou a rocha de escândalo. Eu sou a pedra de tropeço. Não tem outro evangelho. Muitos por aí têm apresentado outro evangelho. Que ninguém tem tropeçado, ninguém tem encontrado dificuldade. Você que serve o evangelho genuíno, você tem dificuldade todo dia para amar, para perdoar 70 vezes 7, para esquecer, para se guardar, para se preservar. Todo dia eu venço, todo dia você vence, todo dia nós lutamos 24 horas contra aquilo que existe dentro de nós, porque ele é a pedra de tropeço e nós não vamos tropeçar nele, nós vamos nos embasar nele. Não existe evangelho sem dificuldade. Não existe. Não existe evangelho sem luta. Não existe evangelho sem abnegação, sem renúncia. Se você quer ser um santo. Não quero, pastora. Para ir para o céu não tem jeito, tem que ser santo. Fica até meio assim, meio cômico, irônico, sei lá a palavra que você usaria. Ser de santos porque eu sou santo. Não combina nada, né? Com 2017, não é verdade? Combina? 16 de julho de 2017. Parece assim, ser de santo. Santo? Porque eu sou santo, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, Senhor, todo mundo está perdido. E você junto? Jesus diz que a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. Entrou na porta estreita, aí tem um caminho largo. Não, continua estreitinho, estreitinho. Vai funilando, funilando. E ele mexe no moral, e ele mexe no caráter, ele mexe no costume, ele mexe no hábito. E ele reprova isso, reprova aquilo. Oh, meu Deus, mas é difícil ser crente. Quem disse que ia ser fácil? Quem disse para você? Coisa mais difícil que existe é ser crente. Quando torna fácil? Quando você vai morrendo. Menos de mim, menos de mim, menos de mim. Abnegando, renunciando, vai ficando mais fácil. Mas enquanto existir desejos, vontades, pecado, eu, vai ser muito difícil. A partir do momento que você vai se distanciando do seu eu, da velha criatura, do mundo, da carne, de Satanás, dos desejos, da concupiscência, vai se tornando mais fácil. Mas o Espírito Santo não faz isso por você, não é mesmo? Quem vai ter que fazer é você. Você que vai dizendo não, não quero, não é para mim, não quero, não é para mim. Pastor, o que eu vou ganhar com isso? Como assim? Benção que eu vou ganhar. Vou ganhar benção, quero benção. Quero que a minha vida se torne um mar de rosa. Eu não gostaria de estar no mar de rosa, não, principalmente se os espinhos não fossem tirados. O que eu ganhei, que você ganhou,
o nome escrito no livro da vida. Foi isso que eu ganhei. E para mim e para você é suficiente. Você vai para o céu. Eu vou te fazer 2 perguntas. Você vai para o céu? Diga amém. Você vai estar vivo amanhã? Eu não sabe? Eu não sei. Quem é que sabe aqui? A Bíblia diz que ninguém tem legado nisso. Você vai estar vivo amanhã? Eu não sei, você não sabe. Ontem nós ficamos todos compungidos com alguma coisa que aconteceu em Rio Preto. Foi uma coisa muito chata, muito triste. Um menino de 17 anos. Saiu para fazer um passeio. Voltou de que maneira? Na flor da idade. Ele sabia que aquele ia ser o último dia dele? Que ele nem ia terminar o dia? Não. Assim como eu não sei, você não sabe. Mas o que eu sei, que você sabe, que quando nós partirmos daqui, nossa vida vai verdadeiramente começar e nós vamos entrar por aquelas portas peroladas, gigantescas, maravilhosas. E ali nós vamos olhar para o nosso Senhor. E Ele vai olhar para mim e olhar para você dizendo assim: filho, filha, fostes fiel no pouco. Eu te dei 50, 60, 70 anos, 20, 30, 10. E sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Você foi fiel no pouco. Aquele casamento falido, aquela convivência com aquela pessoa ignorante, aquela vida financeira bem regradinha, sobre o muito eu te colocarei. Eu te dei situações difíceis na vida e você foi fiel em todas elas. Entra para o gozo do teu Senhor. É isso que eu quero. Porque as pessoas não querem Jesus como a pedra, porque eles oram para Jesus como o resolvedor de seus problemas. E Jesus é mais que isso. Ele é o dono do céu. E eu vou dizer para você que existem situações na minha vida e na sua vida aqui. Eu vou dizer uma coisa difícil para você ouvir. Mas eu sei que vocês têm sustentabilidade para isso. Você está pedindo algo para Deus. Você está pedindo que seu marido seja transformado numa pessoa mais dócil. Você está pedindo para os seus filhos, eu estou dando exemplo. Para os seus filhos te reconhecerem tudo que você fez. E você pode chegar ao final da sua vida e nunca ter alcançado isso. Nunca. Você pode chegar ao final da sua vida com um casamento mal das pernas, com uma família que só você conseguia aguentar. Mas você vai chegar na glória. E você vai ouvir dele: fostes fiel no pouco. Muitos, com o casamento que você tinha virado a mesa. Muitos, com a família que você tinha abandonado tudo e feito o que queria. Você não, você foi fiel no pouco. Seremos testemunhas vivas de fidelidade, de compromisso, de filhos de rocha, de escritas. Existem homens que chegarão no céu e o Senhor vai dizer: com a esposa que você teve, que você manteve aquele casamento, por muito menos do que aquilo, muitos se desviaram, muitos largaram tudo. Você honrou e foi fiel até o fim. São os valentes do reino. São os valentes do reino. São os valentes. Você, com a situação financeira apequenada, nunca te faltou nada, mas nunca sobejou. Você não conheceu a prosperidade como muitos que eu prosperei. Mas você foi fiel, você foi íntegro. Você nunca permitiu que o seu coração cobiçasse, que o seu coração revoltasse. Fostes fiel no pouco. Fostes a minha reescrita na terra. A palavra do Senhor diz em Hebreus que Abraão nunca viu a promessa. Nunca entrou na terra prometida como dele, mas creu contra a esperança. Mas muitos alcançaram. Vou dizer uma coisa para você. Do que eu e você somos testemunhas. Dizer que problema nos afasta dele. Dizer que dificuldade nos deixa menos crente. Nós somos como o ouro. Quanto mais fogo, mais puro
somos. Quanto mais dificuldade, mais crente nós somos. Por quê? Porque nós recebemos a rocha. Ela está aqui, ó, ligando eu a Ele, você a Ele. Ele é a rocha. Queria que você fechasse os seus olhos. Quero que você tenha uma oportunidade agora de confessar o seu pecado. Qual é o seu pecado nesta noite? O que o diabo tem lido em você e tem debochado? Qual é o seu pecado? Cobiça, maledicência. O quanto você tem usado os seus lábios para falar mal das pessoas. Quanto você tem murmurado, reclamado, maldizente. Quanto você tem nutrido no seu coração amargura, ressentimentos. Seu pecado de negligência. Seu conforto está em primeiro lugar. Você faz qualquer negócio para não ser perturbado. O Espírito Santo quer perturbar você. Quer incomodar você para que você ore mais e busque mais. Qual é o seu pecado? Eu quero que você confesse diante de Deus seu envolvimento exacerbado com tudo. Quero que você confesse para o Senhor. Não precisa ser audível. Uma hora você faz. Mas agora, em espírito. Diga, Deus, eu pequei. Deus, eu tenho comigo a prática da prostituição, a prática do adultério. Tenho comigo a prática da maledicência, da malícia. Eu penso mal dos outros, eu julgo as pessoas. Eu não cuido da minha vida, Deus. Eu fico me informando da vida dos outros. Deus, eu não quero fazer parte de uma igreja eclesiástica, uma instituição, eu quero fazer parte da igreja que está no seu coração. Quero te pedir perdão pela revolta, pela fraqueza, pela debilidade. Quero pedir perdão porque eu sou do jeito que eu sou. E há muito tempo eu não consigo mudar, Deus. Eu não gosto do jeito que eu sou. E eu sei que o Senhor também não gosta. É por isso que eu não gosto. Mas eu queria melhorar, eu queria ser diferente. Eu quero ser uma reescrita. Uma cópia original da rocha. Quero ser uma cópia original da rocha, Deus. Por favor, Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para mim e elas consigam ler doutrinas, mandamentos. Quero ser uma pessoa séria, uma pessoa grave, pesada. Minha palavra tem que ter peso, as minhas atitudes têm que ter peso. Eu não posso ser uma folha seca levada de um lado para o outro. Não posso deixar de crer porque o que eu pedi não aconteceu ainda. Não posso achar que eu sou o melhor da minha casa, o maior da minha família. Eu quero valorizar a minha família, eu quero ser grato por tudo que o Senhor tem me dado. Mas eu não quero ser hipoteticamente grato, não, eu quero ser grato de verdade. Porque a gratidão nos faz humildes, e eu quero ser humilde, Deus. Eu quero viver uma vida que te agrade. Eu quero ser rudimentado nessa rocha, eu quero ter prazer de dizer que eu sou um cristão. Eu quero eliminar aquelas amizades que me perturbam e que não valem de nada, não servem para nada. Aqueles amigos que me levam para o mau caminho. Deus, eu quero dizer não para o mal, não para o inferno, não para o diabo, não para o pecado, enfim, não para mim mesmo. Deus, eu quero ser sério.
Eu quero ser responsável. Eu recebi o teu sangue, Jesus. E eu quero ser responsável por isso. Paulo diz, ó Deus, que a pedra que seguia o povo era Cristo. A rocha que o sustentava. Jesus, tu tens me sustentado. Diga a ele. Tu tens sido o meu muro contra as tempestades da vida. Eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu não quero renovar a minha aliança simplesmente com o bom pastor, que não deixa me faltar nada. Eu quero renovar a minha aliança com a rocha, com a pedra de esquina. Israel rejeitou. Parte da sua igreja tem rejeitado, mas eu te recebo, Jesus. Diga para o Senhor não me escandaliza. O Senhor não é para mim um tropeço. Eu não vou tropeçar nos seus mandamentos, eu não vou tropeçar, não vou me escandalizar. Não vou ficar angustiado, atribulado, revoltado porque o Senhor não fez. Não vou ficar indignado porque as coisas não aconteceram conforme eu queria. Eu quero te amar, só te amar, entende? É isso que eu quero. Hoje o Espírito Santo nos chama para nós renovarmos a nossa aliança com a rocha. Jesus é a rocha. É a pedra de esquina. O Espírito Santo te convida e me convida para renovarmos a aliança. Com o poder, com a autoridade, com o governo, com a vontade, com o verbo, com a doutrina, com o mandamento. Eu sei que você gosta das atribuições de Jesus como bom pastor. Eu também. Mas nesta noite, tudo que nós precisamos é de rudimento. Diz para Deus que você aceita a renovação da aliança com a rocha. Que você aceita a seriedade de Cristo. O poder de Cristo sobre a sua vida. Que você aceita o governo e as ordens de Cristo sobre você. Que você quer ser uma cópia original de Cristo. E quando alguém olhar para você, as pessoas, elas verão que você é dele. Fala com ele neste momento. Fala, Jesus, eu entendo que as minhas debilidades, fraquezas, confusões e todo esse vai e vem da minha vida é devido à falta de firmeza que eu tenho. Diga para o Senhor Jesus, Jesus, eu quero ser firme. Quero ser crente de verdade. Eu não quero mais fazer de conta que eu sou crente. Eu quero ser crente de verdade. Eu quero ter poder. Poder sobre mim mesmo. Poder sobre a minha vontade. Eu quero me corrigir, Jesus. Quero dizer não para mim. Quero ter domínio sobre a minha vontade. Domínio sobre o que eu penso. Domínio sobre o que eu quero. Quero ser nascido da rocha. Quero ser forte, Jesus. Forte para não me render diante das adversidades. Forte para ser fiel, para ser firme. É isso que eu quero, Jesus. Eu quero ser forte. Você que quer ser forte, fique de pé. Eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração. Quando Deus envia Jesus, Ele não envia Jesus apenas para salvar a mim e a você. Ele envia Jesus para que eu e você nos tornasse semelhante a Ele. Esse é o objetivo. De 0 a 10, o quanto você é uma cópia original de Cristo. O que precisa ser mudado? Pensa nesse assunto, seriedade. Você é um empresário sério, é um funcionário sério, é uma mãe séria, é um pai sério, é um filho sério. Mas como cristão você tem sido grave, pesado e sério.
As coisas de Deus para você são as mais sérias da sua vida. As palavras, exortações, repreensões e afazeres. Diz para Deus: eu quero ser sério, Deus. Diga: eu quero nascer de novo, eu quero nascer da água e do Espírito. Oh Deus, eu quero ser uma cópia original, eu não quero ser xerox. Eu não quero ser xerocado em qualquer igreja. Eu não quero ser xerox de qualquer pastor, eu não quero ser xerox de qualquer religião. Eu quero ser uma cópia original da pedra. Quero que seja gravado, entalhado em mim pelo artesão que é o Espírito Santo. Eu quero que seja entalhado em mim a Escritura, a palavra, o mandamento, mas tão fundo, que nenhuma força do tempo possa apagar. Grave fundo de nós, lá no fundo. Diga assim comigo: meu Deus, eu não vou ser um xerox, eu quero ser uma cópia original. Eu quero em mim gravado a lei, o mandamento, a doutrina. Quero que as pessoas possam ler em mim o quanto Deus é um fogo consumidor, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é fiel, o quanto Deus perdoa, o quanto Ele ama, o quanto Ele é justo e o quanto Ele é santo. Eu quero que as pessoas possam ler em mim, e quando na terra as pessoas procurarem Deus, elas vão poder olhar para mim, porque eu serei uma cópia original da pedra preciosa, angular, Cristo. Para muitos, pedra de escândalo e de tropeço, mas para mim, eleita, única e preciosa, em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Em nome de Jesus, que o poder e a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, venha continuar a trabalhar sobre você, sua casa e sobre a sua família, esta palavra. Que o Espírito Santo, em dias tão cruciais como este, venha despertar em ti um desejo pelos átrios, pela comunhão, pela oração, pelo governo de Cristo. Que nestes dias, aqueles que são santos, que são justos, justifiquem-se ainda, mas os que pequem, que possam pecar ainda. Mas eu e você, que temos buscado a justiça dos altos céus, vamos nos santificar ainda mais, porque temos um rei à nossa espera. Aquele que nos advoga hoje, amanhã, nos receberá nos portais do céu, com na mão o galardão das nossas obras. Que Deus te abençoe, que te guarde, que te proteja, que te livre do mal, te dê sabedoria e inteligência para ser de Deus. Em nome de Jesus. Amém?